sem perder nenhum tempo, são 10h04, mais uma vez sejam bem-vindos, bom dia a todos, que Deus já abençoe a todos da sala. Eu já passo a palavra para o Jonathan, para que ele possa dar continuidade e complementar o que ele já começou ontem. Bom dia, Jonathan. Bom dia. Deixa eu começar a compartilhar minha tela e eu começo os cumprimentos formais. Antes de você falar, Jonathan, deixa eu saber uma coisa. Olá, Luz, tudo bom? Tudo certinho? Agora que eu estou vendo ali no cantinho da tela. José Serrano é um cara que participa sempre muito. Você é de qual promotoria, José Serrano? Eu sou da promotoria de Mamanguape. Ah, ok. Mamanguape. Ah, beleza. Tem o Diogo também. Você é de onde, Diogo? Diogo, acho que não está ouvindo. Está ouvindo? Tá. Rio Tinto. Ah, legal. Beleza, prazer, meu irmão. Prazer. Podemos? Sim. Então, bom dia, gente. Bom dia, o pessoal do CEAF. Cumprimentar toda a equipe, né, na pessoa de Roberta, né? Eu costumo selecionar pessoas para falar um pouco no nome delas, porque eu acho que isso pessoaliza, isso aproxima, e eu hoje não poderia deixar de falar no seu nome, né, e cumprimento você na intenção de cumprimentar toda a equipe de estimados colegas servidores aí do CEAF, cumprimentar, né, meio que à distância, enfim, doutor Renato, doutor Zé Raimundo, ambos não estão na sala, mas aí fica o registro. Então, cumprimentar também, né, dentro dessa perspectiva de falar, né, os nomes, porque eu acho que isso é importante. Cumprimentar também a colega, em especial, né, a colega Janifer, dizer, Janifer, que tenho um apreço especial por você também, né, desde lá atrás, quando ingressamos no Ministério Público, diante de tantas dificuldades, e hoje eu vejo na excepcional mãe que você se transformou, na excelente servidora, né, que você é, e também cumprimentar Gilneide, lá da promotoria de Cabedelo, né. Gilneide é uma pessoa extremamente doce nas palavras, uma servidora extremamente comprometida, competente, né, colega da minha amiga Ticiane. Então, cumprimentar todas as pessoas, todos os servidores, servidoras, assessores e assessoras presentes na sala, singelamente por meio dessas pessoas, Roberta, Janifer, Gilneide, se sintam abraçados. Para quem for de abraço, um abraço, para quem for de beijo, um beijo. Já que a gente vai falar um pouco, gente, sobre Ministério Público, eu queria dedicar essa nossa conversa, né, porque, como eu falei ontem, é uma conversa, né, eu queria dedicar essa nossa conversa a nossos colegas, né, servidores, assessores, aos membros que porventura estejam, né, acometidos de alguma doença, de alguma enfermidade, de alguma, enfim, incapacidade, né? Eu queria dedicar a eles que durante essa nossa conversa a gente emanasse boas energias, que a gente boas vibrações, para que essas pessoas elas se recuperem bem, porque afinal de contas elas fazem parte do nosso dia a dia, são seres humanos que precisam de atenção, de cuidado, né? E aí eu queria dedicar a essas pessoas, dedicar também essa nossa conversa aos nossos familiares, os que também, porventura, estejam, né, acometidos aí da Covid, que se curem, que se recuperem, que fiquem bem. Então, dedicar essas pessoas, né, que estão assim, dedicar a vocês, colegas servidores, que estão na sala, né, mas que porventura estejam com a cabeça em outro lugar, inclusive nessas pessoas, nesses familiares, né, muitas vezes a gente está de corpo presente porque a nossa cabeça não está bem, e isso é completamente entendível,
não é? Nós não somos máquinas. Eu acho que a gente precisa praticar um pouco mais nas nossas relações, praticar empatia, praticar sentimentos de fraternidade, porque, afinal de contas, a nossa instituição não é uma linha de produção, né? Digamos assim. Eu estou iniciando com essa fala porque eu acho que a gente vai, sim, falar sobre pontos que são técnicos, mas a gente vai falar também sobre pontos que são numa pegada mais humana, mais voltada para esses sentimentos, né, que temos, que, enfim, sentimos no nosso dia a dia, e isso impacta diretamente nas nossas relações de trabalho. Então, dedicar essa nossa conversa, né, que a gente consiga, ao longo do dia de hoje, aqui, nessas 2 pequenas horas, refletir um pouco sobre isso, sobre quem somos, sobre o que a gente faz, né? Hoje a gente está aqui, mas a gente não tem certeza sequer do próximo minuto, né? Então, dedicar esse momento a essas pessoas, e é isso. Durante essas 2 horas, eu também não queria mais fazer essa diferenciação servidor, servidora, assessor, assessora, porque vamos compactuar e chamar todo mundo de servidor, porque, afinal de contas, longe de ser um discurso violento, é apenas uma forma de não tornar o discurso mais repetitivo, mas assessor, assessora, são sim, né, servidores, fazem parte do quadro do Ministério Público, e aí vamos convencionar todo mundo chamando de assessor, porque, aliás, perdão, de servidor, porque eu acho que assim a gente agrega, a gente não reforça muitas vezes estereótipos que a gente, ao longo do dia, às vezes até inconscientemente, ao longo do dia não, ao longo da nossa jornada no trabalho, a gente inconscientemente faz. Então, é isso, né? Vamos dedicar essa nossa conversa a essas pessoas, porque, afinal de contas, como eu falei ontem, eu vou passar, né? Amanhã, possivelmente não, certamente eu não estarei, amanhã eu digo qualquer dia para o futuro, eu não estarei na SECLAG, né? Outras pessoas, Aldo não vai estar aí, né? Roberta não vai estar, e N pessoas, né? Todo mundo, na verdade. A gente não tem certeza de onde a gente vai estar amanhã, mas o que fica são as relações que a gente constrói, como eu falei, né? Eu acho que a gente pode edificar boas amizades a partir dessa nossa obrigação de trabalhar, né? E aí eu tenho o grato prazer de ter grandes amigos fora, né, do Ministério Público, como um Bruno da vida, que hoje está lá na Corregedoria com a querida Maristela. Então, falar um pouco sobre isso, né, sobre humanização, e já adentrar nessa nossa conversa. Ontem a gente falou sobre 2 pontos, protocolo eletrônico e o trabalho à distância e algumas melhorias em sistemas. Hoje a gente vai falar sobre o TOT, sobre o registro de atendimentos, sobre novas IOPs, e aí eu não vou executar essas IOPs, a gente vai apenas citar e tecer alguns comentários sobre elas. Falar um pouco também sobre o núcleo de inovação na instituição e o núcleo de bem-estar, né? Como eu bem disse, Aldo até lembrou no início, a gente aqui não vai fazer capacitação neste momento de execução de IOP, de acessar MP virtual, fazer isso, fazer aquilo, não é o propósito da Secretaria de Planejamento nesse nosso encontro. Esse nosso encontro é, de fato, uma ideia de apresentar esses macroprocessos que estão rodando na instituição. A gente hoje trabalha distante fisicamente, então isso compromete ainda mais o saber do que o colega do lado está fazendo, da divisória ao lado, e não é um saber fiscalizatório, longe de ser, né? Mas é um saber pelo nosso dever mesmo de prestação de contas. Enfim, a gente precisa apresentar ao nosso público interno e principalmente ao nosso público externo, né? E daí, figurativamente, esse olho, né? É a nossa sociedade interna e externa que está sempre olhando para a gente,
mas além disso, a gente mesmo, né? Acho que é preciso sempre fazer essas autoavaliações, essas autoanálises, né, de como a gente tem sido no ambiente de trabalho, em casa. Então, essa nossa conversa passa por todos esses pontos. Então, mais uma vez, a gente fala ponto a ponto e abre o microfone para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser tecer algum comentário. Aqui como eu falei, é uma conversa, ninguém é dono da verdade, estamos todos aqui em pé de igualdade, somos colegas servidores e nada, absolutamente nada, nenhum tipo de vínculo, nenhum título que alguém tenha, absolutamente nada nos difere. Somos iguais, somos pessoas iguais. E o que é que nos difere? Pelo menos isso é uma opinião que eu tenho, né? O que nos difere são circunstâncias de vida, né? Se eu pude estudar para fazer um concurso de membro, eu assim o fiz e passei. Se eu pude estudar para ser um gestor público, eu assim o fiz. Se eu não pude, foi por outras questões. Eu acho que não cabe a gente julgar o próximo, não cabe a gente diminuir, não cabe a gente relativizar os seres humanos que somos, e eu acho que essa nossa conversa começa por aí, né? Não adianta ser mestre, ser doutor, se a gente entra na promotoria e a gente não dá um bom dia, aquela recepcionista que está ali com os seus problemas, com os seus sentimentos, aquela pessoa tão valorosa que faz o nosso cafezinho, né? Então, não adianta. Não adianta o melhor título, não adianta o melhor cargo, não adianta a importância que você tenha na sociedade, se você não cultiva esses valores. Porque, afinal de contas, como falei, um dia você vai deixar de ser, né? Um dia você vai deixar de ser servidor, um dia você vai deixar de ser assessor, né? Você sai de uma condição, muitas vezes, de recepção para ser servidor, se assim você lograr êxito num concurso. Então, tudo é muito mutável, né? Então, se tudo muda muito rapidamente, eu acho que o mais importante é a gente focar nisso, é focar nessas relações humanas, né, balizadas, principalmente por esses sentimentos. Porque se a gente balizar as nossas relações por interesse, porque tem um título que eu queria ter, ou então porque exerce cargo tal, isso passa, gente. Então, eu queria iniciar essa nossa conversa com essas palavras, né? E aí, vamos já retomar o que a gente tem para fazer hoje. Ontem, a gente falou sobre o trabalho à distância e as melhorias em sistemas. Como essa questão das pastas eletrônicas é uma situação sensível e nova na instituição, eu vou fazer o seguinte: eu vou retornar apenas para pincelar algum detalhamento, né? Aliás, vou revisar aquela apresentação de ontem neste ponto, e aí a gente começa com o terceiro ponto, que é a parte do TOT. Então, veja bem, como eu falei, a instituição ela está em processo de aquisição da nuvem, né, o que vai facilitar os nossos processos de trabalho. Existe também um projeto, né, iniciado lá atrás, muito lá atrás, por Fernando, da gestão documental. E aí, hoje estava falando com o Dr. Leonardo sobre a necessidade de a gente publicar essa minuta de ato da área administrativa que já está no gabinete do PGJ, para aí depois analisar a massa de documentos de Mangabeira e de todas as promotorias, e aí as pastas eletrônicas. Nesse ato das pastas eletrônicas, a gente diz que daqui para frente não precisa mais ter pasta de documento físico, analógico, né? Isso tem uma ressalva que é o valor histórico do documento. Então, citando como exemplo, resgatando o que eu falei ontem, quando um servidor ele averba o seu tempo de serviço, imagine que um colega recém-nomeado no concurso entra na MP e averba um tempo de fora. Esse tempo averbado, ele vai para os seus assentamentos, mas essa certidão, ela, muito embora digitalizada, ela necessita permanecer no Ministério Público, no Departamento de Recursos Humanos,
Porque há uma regra, né? Há uma regra que diz que essa certidão ela segue o processo principal de aposentadoria quando assim acontecer. Então, ressalvadas essas questões históricas, de hoje para frente, as pastas de documentos eletrônicos, as pastas eletrônicas, né, de documentos, elas substituem essas pastas de documentos físicos. Então, e o que fazer com o passivo? Lembrando que é daqui para frente. O daqui para trás passa por esse processo de gestão documental. A gente vai pescar algumas pessoas, né? Algumas pessoas que têm potencial de contribuir, né, com essa revisão desses documentos em determinados centros, por exemplo, na promotoria de Cajazeiras, na promotoria de Souza, na promotoria de Patos, Campina Grande. Então, a ideia é a gente concentrar em alguns polos, pescar essas pessoas e, de fato, fazer essa revisão dos nossos documentos físicos que ainda existem na promotoria, descartar aquilo que for necessário descartar, otimizar o nosso espaço aqui em Mangabeira e criar o nosso arquivo, organizar o nosso arquivo digital. Para isso, a gente conta com a contribuição de duas colegas servidoras, que é Nigéria e Cristiane. Ambas fazem parte da equipe do CEAF, né? Duas pessoas muito comprometidas com aquilo que fazem. Então, falando em relação a essas pastas eletrônicas, revisitando, né, o que a gente conversou ontem, é o ato do Procurador-Geral 81, que disciplina isso, e esse tutorial criado pela Secretaria de Planejamento como forma de facilitar, né, isso. Os documentos, eles basicamente têm numeração automática e outros não têm, né? Falando sobre a tela do MP Virtual, aqui são as IOPS, né, aquilo que eu falei ontem. Basta que o servidor tenha a curiosidade de avaliar os processos de trabalho, né, que lhe competem, então basta vir aqui nas tarefas IOPS, lembrando que ano passado a gente fez essa capacitação coletiva, e aqui especificamente o ambiente, aliás, o link das pastas eletrônicas. Então, clicando aqui, a próxima tela que aparece no MP Virtual é esta. Então, este ambiente é sim o de gestão dos documentos de cada órgão, né? Documentos estes que podem ser pesquisados pelo tipo, pela sequência, se o tipo que for selecionado, ele tem a numeração obrigatória. Então, imagine se eu colocar aqui despacho, não vai haver esse campo sequencial, porque despacho não é um documento que exige numeração automática, né? Posso pesquisar também por cargo, e aí, hoje, para que eu expeça um ofício, até da área administrativa mesmo, lá da Corregedoria, lá da Secretaria de Planejamento, eu preciso distribuir o procedimento para quem irá assinar o expediente, a fim de gerar a relação daquele órgão de execução, a relação de documentos, né? Então, eu posso também pesquisar pelo resumo, tudo isso dentro de um intervalo de datas. Então, vejam o quanto o pessoal da Aditec foi feliz em compreender, né, qual era a razão desse projeto, e chegamos conjuntamente, coletivamente, neste ambiente, o que faz com que a gente caminhe num processo um pouco mais otimizado, um pouco mais moderno, né? Eu acho que minimamente a gente tem avançado. Estava dizendo ontem para a doutora Giovana, que me ligou para tirar uma dúvida de um processo dela, eu disse que muitas vezes a velocidade dessas soluções, a velocidade da justiça não é a velocidade do nosso pensamento. A gente gostaria de fato que as coisas fossem um pouco mais rápidas, mas a gente vai... acho que o maior sentimento que a gente tem praticado recentemente, né, principalmente da pandemia para cá, é resiliência. Então a gente vai aprendendo, ressignificando e observando melhor e vendo a velocidade das coisas. Então temos isso aqui, hoje já é um avanço gigante, né? E aí quando eu seleciono, né, uma minuta em determinado procedimento, por exemplo, foi neste processo aqui, 20210, o tipo de documento a ser criado é uma minuta de ofício expedido, né? Quando eu gero a minuta, o sistema me leva exatamente para
a aba conteúdo, mas a numeração automática ela é gerada na aba dados complementares, certo? Isso tudo está na IOP 21. E aí, aqui na canetinha é onde eu gero o número automático, confirmo, né? E aí a confirmação faz com que esse número automático ele seja guardado pelo sistema e na medida em que ele for assinado o documento, ele já espelha lá naquela pasta eletrônica de... veja que esse ofício aqui é o que está lá naquela tela anterior, certo? Então, já existem algumas possibilidades de melhorias, decorrentes até dessa nossa conversa de ontem. Alguns colegas já me falaram, Jonathan, será que a gente não poderia colocar uma tag? Tag é uma sigla em inglês que nada mais é do que uma etiqueta, né? O significado dela é uma etiqueta que, colocada esta tag, ela espelha na minuta a ser criada dentro do editor de texto, ela já espelha este número aqui. E aí, de fato, é possível. E essa tag ela é utilizada para evitar o copiar-colar. Ela é utilizada para que, de fato, quando o servidor criar documentos no editor de texto, você não precisar estar copiando e colando. O próprio sistema faz isso, como já faz hoje, por exemplo, com tag de data, com tag de número de processo. Então, eu copio este número e gero e o levo para o meu documento, que eu posso criar tanto no editor de texto, quanto no ODT, juntar em ODT, BR Office, ou juntar em PDF, né? Então, mais uma vez, a gente não levou isso de forma automática por causa dessa quantidade de formas de criar esse documento, tanto dentro do próprio conteúdo aqui, do editor de texto, quanto fora. Então, de fato, precisa copiar daqui e levar para esse documento a ser criado. A partir dessa tarefa, né, dessa nova tarefa desenvolvida, a gente precisa entender algumas situações do sistema, né? Há uma descrição no ato 81 dos números dos documentos com numeração automática, que são as portarias, e aí, gente, portaria específica, portaria de instauração de PA, portaria de instauração de PP. É preciso selecionar este documento específico, porque, de fato, ainda existe no MP Virtual o documento genérico portaria. Porque eu posso, por exemplo, eu trabalho com a infância, lá em Santa Rita. E aí, eu vou juntar uma portaria expedida pelo Conselho Tutelar. Isso não precisa ter numeração automática, evidentemente. É uma portaria externa, né? Pode ser uma portaria interna, disciplinando expediente, por exemplo, né? Disciplinando organização, disciplinando questões voltadas ao fluxo da promotoria. Então, existe esse documento genérico, portaria, mas para gerar a numeração específica, e eu estou frisando isso porque ontem deu um probleminha lá em Pombal, um procedimento foi instaurado sem a portaria específica, né? Há um requisito que é a distribuição, o processo ele precisa ser distribuído. A numeração automática, em 2020, ela tem esse indicador, o A, mas a partir de 2021 não terá mais, né, porque a gente, de fato, já vai começar do número 1, e a gente precisava, sim, foi um questionamento de uma colega, mas por que fazer agora? E aí, aquilo que eu falei, a gente testa e vai conjuntamente, na verdade, lançar para teste, a gente já está lançando de uma forma mais aproximada da realidade que ficará. Mas esse período de teste é importante justamente para a gente afinar, né, esses procedimentos, essas metodologias, essas funcionalidades do sistema. Então, imagine se a gente tivesse deixado para lançar em janeiro, né, muita gente de férias, um ano novo, 2021. Então, é muito melhor a gente lançar agora e começar 2021 já, de fato, bem redondinho. Mais uma vez, não foi possível, né, transpor de forma automática o número justamente para evitar a sobreposição de textos. E, por fim,
o descarte ele perde o número, mas preserva lá na pasta eletrônica. A gente traz essas observações, né, um fluxo, você acessa o MP virtual, gera um número e depois é que usa no documento. A gente fez também algumas alterações. Antigamente, para espelhar diligência na central, a gente precisava usar um documento específico, que era documento de diligência. Mudamos, e agora, ofício expedido, convite e notificação, eles podem ir para a central de diligência. Duas IOPs são extremamente importantes. E são extremamente importantes. E a leitura delas é indispensável. A IOP 21 é a que trata da criação da minuta, né? Os colegas assessores podem utilizar a IOP 21 se quiserem registrar quantitativamente a quantidade de minutas de denúncia, de despacho que fazem, né? Pode registrar a IOP 21 e a IOP 22 é quando o procedimento retorna, quando a minuta retorna assinada pelo promotor. E aí, a IOP 22 é a que trata exatamente do encaminhamento desta minuta para o cumprimento da diligência, que pode ser pela central ou pode ser pela própria promotoria. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, porque tem algumas mensagens e, de repente, é alguma dúvida relacionada a isso. Desde a semana passada, a gente também trouxe, aliás, os colegas trouxeram algumas demandas, né, relacionadas à pasta eletrônica. Várias a gente já solucionou. A única pendência é em relação à resposta de ofício expedido, mas que aportou por PGA na promotoria. Ontem mesmo eu tive uma reunião com a Adtec para a gente identificar uma forma que isso espelhe lá na pasta eletrônica dentro da pasta de ofício recebido, né? Como eu falei, as IOPs 21, 22, 54 e 69, elas foram atualizadas e revogamos a IOP 61 e 62. Vamos dar uma olhada aqui no chat. Cristiane, obrigada, querida. Todo mundo dando bom dia. José Serrano, muito obrigado também, meu amigo. Glauci, pode falar sobre como enviar para a central de diligências nova IOP 22? Posso sim, Glauci. É assim. Quando você recebe o processo devolvido, né, do membro, a minuta está pendente, certo? Então, lá na minuta pendente, em ações, tem prazo para diligência. Salvo engano, isso é verde. Então, quando você clica e adiciona esse prazo, a gente até vai mudar o nome desse prazo. Vai ser prazo central de diligências, para ficar ainda mais claro. Então, quando você adiciona esse prazo lá na minuta, ele espelha na central de diligência de João Pessoa ou de Campina Grande. O processo não é tramitado, então você está criando um prazo. O que é espelhado é a minuta, mas o processo em si, ele vai para a aba em espera, lá do lado esquerdo, certo? Então, essa nova IOP, ela disciplina justamente isso. Mas se não for uma diligência ser cumprida pela central, e aí como é que eu sei se vai ser central de Campina Grande ou central de João Pessoa? Como diferenciar? Quando você está criando a minuta pela IOP 21, você precisa colocar o município e o bairro. Então, quando você coloca o município de Campina Grande, o sistema entende que, adicionando um prazo, ele vai espelhar na central de Campina Grande. Diferentemente, se você colocar o município João Pessoa, de destino dessa diligência, ele espelhará aqui na central de João Pessoa. E aí, se porventura não for uma diligência ser cumprida pela central, basta seguir os próximos passos da IOP 22, que diz como encaminhar para o técnico de diligência da própria promotoria. Maria Eduarda, seria possível rapidamente demonstrar como gerar numeração automática de ofício expedido? Tentei fazê-lo no ambiente de treinamento do MP Virtual, mas está inoperante. Maria Eduarda, eu precisaria compartilhar a minha tela, né? Tirar aqui da apresentação e compartilhar. Eu acho que a gente pode fazer isso
eu e você, se for uma dúvida só sua, né? Mas se ao final for uma dúvida coletiva, não tem problema. Dá para a gente gerar, sim, fazer uma simulação, certo? Mas é muito simples. É exatamente como eu falei aqui. Eu vou voltar à apresentação. Nessas outras telas, você gera o número automático na canetinha aqui. Aqui, conteúdo, dados complementares. Quando eu clico na canetinha, automaticamente surge um pop-up com o próximo número automático. Se não estiver, se no seu órgão de lotação não estiver aparecendo a canetinha, o que é que pode acontecer? Ou o processo não está distribuído para alguém, ou é alguma inconsistência aqui conosco, certo? Então, aí você se reporta a mim e a gente conjuntamente tenta solucionar o problema. Mas é muito simples. É simplesmente você clicar aqui na canetinha, certo? Se tiver alguma dúvida, se você de fato não conseguir ver, veja se o processo está distribuído. Se não tiver distribuído, fala comigo depois da capacitação que a gente faz. CEAF, lembrando da certificação. Diogo, bom dia também. Roberta, Valúcio, uma observação sobre a capacitação. O CEAF, bom dia. Serrano. Jonathan, como vamos saber qual ofício fizemos para um determinado órgão de um determinado processo? Pois no ofício físico verificava-se na pasta e encontrava-se aquele determinado ofício. Nesse caso, Jonathan, a IOP 61 deixará de existir? Serrano, a IOP 61 ela já deixou de existir e ela existia porque você precisava criar um documento específico, que era o documento diligência, para que ele espelhasse na central. Então, como hoje ofício expedido, notificação e convite podem ir para a central, não há mais razão de esse documento diligência existir. Então, nós revogamos a IOP 61 e tudo se concentrou na IOP 21. Como vamos saber como é que um ofício vai cair no grupo do primeiro promotor de Pombal, por exemplo? O processo tem que estar distribuído para ele. Então, o que reconhece e o que aloca o documento na respectiva pasta é a distribuição. E essa pasta, ela não é, digamos assim, a gente vai ter agora várias pastas de ofício expedido dentro de uma promotoria. Como assim, Jonathan? Ora, se eu tenho na promotoria de Santa Rita o primeiro promotor, o segundo promotor, o terceiro promotor, agora a gente vai saber quais são os ofícios expedidos pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, porque é uma sequência por órgão de execução. Eu imagino que em muitos lugares a sequência era pelo órgão de administração, que era a promotoria. Agora não é mais. Então, o processo ele necessita estar distribuído. Ok, Serrano? Respondi sua pergunta? Leandro, se eu gerei o número automático e por algum motivo eu não concluí a minuta, esse número é perdido? Não, o número não é perdido. Só perde a ideia é que só haja a perda da minuta se ele estiver assinado pelo promotor de justiça. Aí sim, a minuta, o número ele é cancelado. Mas mesmo assim, lembrando, mesmo o número sendo descartado, a minuta sendo descartada, ela estará lá na pasta respectiva. Jennifer, e agora sem a IOP 61? Como vou saber se vai ou não para a central de diligência? Colocando prazo? Exatamente. A minuta pendente voltou do promotor. Assinada. Quando ela volta para a sua caixa na aba devolvidos, lá em ações, no lado direito, o primeiro item é adicionar prazo de diligência. Nesse caso, a minuta é espelhada se porventura for
cumprida pela central de diligência, tanto aqui em João Pessoa, quanto em Campina Grande. Verônica, Jonathan, você vai disponibilizar esse material da aula de hoje para as promotorias? É muita informação. Vou sim, Verônica. Eu vou disponibilizar o material da apresentação, mas eu acho até que, como eu estou falando aqui de macroprocessos, o mais importante, e aí eu vou colocar no grupo, né, que o CEAF cria para as turmas, tanto o tutorial atualizado, quanto essas IOPs que eu falei, as principais, 21 e 22. Vou colocar as duas IOPs e o tutorial atualizado, mas também vou disponibilizar, sim, essa apresentação de hoje. Ok? Mais alguma dúvida? Posso seguir? Bem, o nosso terceiro ponto, gente, vou fechar aqui o chat. O nosso terceiro ponto é o TOT. Para a grande massa, né, de colegas, há 4 tipos de relatórios que são disponibilizados. 3 são decorrentes da execução de IOPS e um relatório do TOT, ele é, de fato, de produtividade, certo? Esses três relatórios do TOT, que são decorrentes das IOPS, eles são assim, por órgão, por IOP e por servidor que executa a IOP. Então, este primeiro relatório por órgão, ele faz o seguinte, eu posso selecionar o intervalo de tempo novembro, lá no TOT, e o sistema ele vai apresentar a relação de todos os órgãos que executaram IOPS no mês de novembro. Então, vamos lá. Promotoria de Santa Rita executou IOP, promotoria de Picuí executou IOP. Então, eu clico na promotoria de Santa Rita e ele, só para contextualizar e vocês tentarem visualizar, ele é um relatório que ele é construído em escalas, em níveis. Então, você consegue ir do nível do órgão até uma interoperabilidade, uma comunicação, em outras palavras, com o MP virtual. Então, este relatório aqui, eu consigo ver as IOPs que a promotoria de Santa Rita realizou. Então, a promotoria de Santa Rita realizou 2, a 21 e a 22. O próximo nível eu quero ver quem foi que executou a IOP 21. Clico na IOP 21. Quando eu clico nessa IOP 21, aparecem o nome dos servidores que cumpriram a IOP 21. Então foi Rosani, foi Reinaldo, foi... eu sempre confundo se é Mariana ou se é Marina. Mas foi... Ou se são as duas que trabalham lá. Mas enfim. Mariana, Marina. E aí, se eu clicar em Reinaldo, eu consigo saber em quais processos Reinaldo executou a IOP 21 no intervalo de tempo novembro. Foi no PGA 1000. Então eu posso, existe uma folhinha lá, é o último nível do relatório. Eu quero ver qual foi a minuta que Reinaldo criou nesse PGA 1000. Então veja que eu saio do nível do órgão, de todos os órgãos que executaram o IOP no intervalo de tempo, até no MP virtual, para verificar qual foi a IOP que determinado servidor executou dentro desse órgão aqui, considerando que é um relatório por órgão. O foco aqui é órgão. O segundo relatório é por servidor. Se eu selecionar o mesmo intervalo de datas de novembro, e aí colocar lá, promotoria de Santa Rita, todo mundo que executou IOP aparece nesse relatório lá, com um percentual de IOPs com um tempo padronizado e com um tempo efetivamente executado, né? O terceiro relatório decorrente das IOPs é justamente um relatório por IOP. Então, eu quero saber como a central de diligência de João Pessoa está executando tarefas padronizadas, né? Então, eu consigo selecionar a IOP, né? A IOP 64,
quando eu seleciono essa IOP 64, que é específica das centrais de diligência, tanto de Campina Grande quanto de João Pessoa, eu sei exatamente quantas diligências foram executadas aqui e lá, já que eles só executam esta IOP. Né? A gente consegue saber quantas minutas determinado assessor criou, a gente consegue saber como, e aí fazendo um cotejamento, uma relação com o tempo, como essas IOPs, como a IOP, por exemplo, de emissão de certidão, né? Ela, de juntada de documento, que é mais genérica. Como é que, em quanto tempo os servidores estão executando esta IOP, estão juntando um determinado documento no MP Virtual, a gente consegue saber também, né? Então, estes 3 primeiros relatórios são para quem registra a IOP. E quem é que registra a IOP? Obrigatoriamente, quem registra a IOP é o servidor de secretaria e o técnico de diligência. O assessor pode? Pode sim executar a IOP, não tem problema nenhum, se ele quiser mensurar a sua atividade, sempre registrando a IOP 21. Ou a IOP 28, por exemplo, que é a de preenchimento de um modelo, seja de certidão, seja de relatório, enfim. Assessor pode, o membro também pode, mas como obrigação, o servidor de secretaria e o técnico de diligência. E por que só essas categorias, digamos assim? Por quê? Porque o projeto de padronização, ele foi finalizado, o ponto em que ele se encontra até agora foi da atividade finalística, da atividade de apoio à atividade finalística. Né? Como eu falei, Pombal foi o piloto de padronização de atividade de secretaria, e a gente ia avançar, aliás, começamos com a área administrativa, com um projeto de reestruturação dos processos de trabalho da área administrativa. A gente fez uma reunião com todos os setores, lá na Procuradoria-Geral, mandamos questionários em relação àquilo que cada um fazia, tempo médio, quantidade de tarefas, e começamos a desenhar esses processos de trabalho. Mas aí veio a pandemia e fez com que a gente priorizasse outros projetos, como pasta eletrônica, protocolo eletrônico, enfim. Mas existe o projeto de padronização também da área administrativa, assim como pode existir projetos de padronização da atividade fim nesse aspecto, entendeu? Então, como é que um assessor pode importar processo? Vamos padronizar aqui? Como é que o departamento de gestão de processos lá da CEPLAG, ele cria seus processos de trabalho? Vamos padronizar? E aí tudo isso pode gerar IOP. IOP nada mais é do que uma instrução operacional padrão. É um padrão, basicamente. Então, estes 3 relatórios, eles são relacionados à IOP, lembrando que o que a gente padronizou foi atividade de secretaria e de diligência. Nós não conseguimos ainda avançar para a atividade de assessoria e para a atividade administrativa. Na atividade administrativa a gente já começou, mas sobreveio a pandemia e a gente precisou priorizar outras atividades. Em relação ao próximo relatório, ele é mais genérico. Todo mundo tem acesso a esse relatório para ver as suas movimentações, né? Então, eu seleciono uma data inicial, seleciono o servidor, né, Jonathan, e aqui eu posso... Jonathan está vinculado ao departamento de processos e está vinculado à comissão de análise do quadro, por exemplo. Eu quero saber só os movimentos que Jonathan executou no departamento. Seleciono aqui o órgão. Porque se eu não selecionar, o sistema recupera todos os meus movimentos executados no MP Virtual. Eu quero saber o que foi feito de juntada de documento e contrafé. A gente também consegue realizar esse tipo de pesquisa. E aí, por exemplo, se eu colocar o servidor, o período, o nome do servidor, e eu quero saber quantas contrafés o servidor juntou no processo, a gente também consegue saber. Então, veja que é um relatório mais
completo e complexo, porque a gente consegue fazer cruzamento de informação para apresentar dados quantitativos. O resultado deste relatório aqui é assim. Aparece o nome do servidor, aqui eu trouxe como exemplo Renato Rodrigo, lá da promotoria de Pinhacó, porque eu deixei o espaço em branco, e ele realizou estes movimentos na entrada de documento, ato. Ele fez isso 15 vezes. Se eu clicar aqui nessa folhinha, o sistema vai me apresentar quais foram os 15 processos. Então veja que Renato, neste tempo aqui, ele realizou, isso foi no mês de outubro que eu fiz a pesquisa, 1.579 movimentos. Então, o que a gente traz de relatório inicial, né, assim, existem outros inúmeros relatórios. Relatório próprio da Corregedoria, outros relatórios da CEPLAG, mas para todo mundo, o que há de disponibilidade são esses, né? E o que é que isso gera? E aí, de fato, eu preciso agora falar um pouco sobre isso, né? Isso gera um número. Nós estamos diante de um número, né? Aqui, por exemplo, 1.579. Então, como eu sou técnico nessa área, né, eu preciso dizer isso. Estamos diante de um número, né? Número é uma faceta, é uma face, né, de um quadrilátero, digamos assim, que tem várias outras faces. Ora, tirando como exemplo Jonathan, digamos. Jonathan realizou... Não, vamos citar Renato. Renato realizou 1.579 movimentos aqui no mês de outubro. No mês de novembro, né, monitorando o teletrabalho, porque a gente utiliza este relatório aqui para monitorar o teletrabalho dos servidores e o trabalho remoto. Utilizando este relatório aqui, a gente avaliou que Renato realizou 700 movimentos. Estamos novamente diante de um número. E por que eu estou fazendo esse destaque, gente? Porque é o seguinte, não adianta querer transformar uma instituição pública numa instituição privada, porque nós não estamos numa linha de produção trabalhando por produtividade visando lucro. A gente visa outras questões, né? E aí eu estou falando sobre o aspecto técnico. Muita gente critica o serviço público porque ele traz a estabilidade e a acomodação do servidor. Para mim não é isso. Eu acho que o que hoje tanto traz de problema para o serviço público são as relações políticas que se estabelecem, né? A gente não pode pegar esse exemplo aqui de um mês em que Renato realizou 1.500, no outro mês ele realizou 700, e utilizar como única e exclusiva ferramenta de decisão o número. Quem o faz está utilizando esta única faceta de forma equivocada, né? Eu não posso trazer um rótulo, nesse caso hipotético, a Renato, de incompetência ou de preguiça, porque ele, em determinado período, teve a sua produtividade diminuída, digamos assim. A gestão de pessoas, quando bem executada, ela utiliza o número, sim, porque é um dado, de fato, mas ela precisa, e aí mais lá na frente a gente vai tocar mais nesse assunto, ela precisa cotejar algumas outras nuances. Por exemplo, alguém se preocupa se Renato está com alguma doença psicossomática? Alguém se preocupa se Renato está com algum problema em casa? Se Renato, nesse período, não teve acesso à internet, por qualquer razão, né? Se o sistema do Ministério Público está a contento, então, analisar um número pura e simplesmente não é, repito, não é a melhor estratégia de gestão. Analisar um número é apenas uma dessas faces, mas é preciso cotejar isso com um dado quantitativo, com vários outros aspectos qualitativos. E aí eu posso citar um exemplo muito rápido. Eu posso aqui, falando até no aspecto da assessoria,
E aí eu tenho um servidor que junta 10 minutas, porque as minutas são contabilizadas aqui. Não existe o movimento minuta, mas existe o documento minuta. As minutas, elas são contabilizadas aqui, e aí eu não posso pegar, por exemplo, e dizer, servidor A juntou 10 minutas. O outro servidor C juntou 50 minutos. Isso não quer dizer que um é melhor ou mais produtivo que o outro, porque a gente precisa avaliar qualidade e complexidade. Veja que o MP Virtual ele precisa avançar e muito para a gente conseguir trazer esses aspectos de qualidade e não apenas de quantidade. Ano passado, a gente até iniciou um trabalho de premiação, levando em consideração essa quantidade, mas não foi só a quantidade. A gente sentou com um estatístico da UFPB, e esse estatístico trouxe para a gente uma construção, né, que fez com que a gente apresentasse lá, né, aquilo que o sentimento apresentava. Né? A gente sabe que, por exemplo, Tiziana merecia como é o nome dela lá, da Yasmin, de Sapé também. Então, são essas questões que a gente precisa avançar e muito. Não é apenas olhar para este número e ter como um número a nossa base de decisão. De fato, em algumas situações é apenas um número. Eu vou citar como exemplo, determinada promotoria informou que a demanda de diligência estava enorme e precisava de cumprir diligência no final de semana. A administração, ciente desses dados que a gente já começou a construir, mandou esse PGA para nós. E aí a gente, de forma inicial ainda, repito, nós avaliamos esse PGA e a gente identificou que, de fato, era necessário pela quantidade de diligência, e isso como? Comparando com situações iguais. Então, se determinada promotoria funcionava bem com X, e essa promotoria aqui que pediu o serviço extraordinário tinha X mais 3, né? Isso indicava que, de fato, a gente precisava ter uma atenção maior. E aí, mais uma vez, em relação a essa questão de dado, de número, não estamos aqui, e não é a atribuição da CEPLAG, né? A CEPLAG, longe de ser órgão correcional, aqui a gente está para construir banco de dados, né? Para fundamentar as ações, para que a gente saia do sentimento. Hoje a gente consegue dizer assim, a gente necessita de um servidor em determinada situação. A gente não necessita em determinado local. A gente sai do sentimento, que esse sentimento, inclusive, ele é legítimo, né? Muitas vezes, de fato, acontece. E aí, como hoje a gente consegue mensurar? A partir do dado. A partir do dado, o dado somado a todas essas outras características. Não é só ele pura e simplesmente. Se houver um problema em relação à diminuição de produtividade, a gente precisa avaliar. É uma situação pontual com o servidor, é uma situação técnica, é uma situação que necessita, inclusive, de capacitação, porque o servidor mudou o sistema e aí ele não tem mais aquela mesma produtividade porque é uma funcionalidade nova. Ou seja, eu estou falando tudo isso porque utilizar o número apenas, para mim, é uma decisão equivocada. Então, eu vou abrir aqui o chat, porque tem algumas perguntas. Vamos lá. Osanete. Bom dia. As movimentações que faço no MP Virtual que não tem IOP, conta na minha produtividade? Conta sim, Osanete. É por esse relatório aqui que eu estou te falando. Bom dia, Rosani. E quando realizamos instauração de procedimento que não aparece IOP? Todo o movimento que você faz, Rosani, no MP Virtual, aparece neste relatório. Maria Micheline. Bom dia. Às vezes o promotor expede ofício que não tem relação com nenhum processo. A gente faz no MP Virtual, documento. Fiz um recentemente e não tem como colocar a numeração eletrônica. Ou então não soube fazer. A numeração eletrônica é vinculada, de fato, a numeração automática é vinculada a um procedimento instaurado. O que é que você pode fazer
para manter esse ofício lá. Você pode criar um PGA para esse ofício. Se não quiser utilizar o PGA, você pode utilizar um pedido de providências. São duas classes processuais que estão na taxonomia, e aí você faz o ofício dentro desse procedimento. Cria o procedimento, distribui e cria o expediente. Análise de resultados. Concordo com você, Jonathan. Tem vários aspectos que devem ser verificados, principalmente no que se refere ao trabalho específico de analistas. Valuce, isso é uma discussão que, inclusive, a gente já teve, né, tomando um café. A gente precisa avançar, sim, porque não é só a quantidade, é a qualidade, a complexidade, inclusive. Eu acho que a gente precisa sair dessa análise meramente superficial de número e adentrar, né, nessas questões de conteúdo, de qualidade, de complexidade de peça, e cotejar até com questões relacionadas à distância física, porque, lembrando da conversa que a gente teve, às vezes, e aí tem um programa no Ministério Público chamado UNAT, ele pede que você faça uma inspeção técnica, sei lá, estou citando como exemplo, chutando, lá em Campina Grande. E aí, em outra situação, pede que você faça aqui, né? Me lembro que a gente conversou muito sobre isso. Você teve uma ideia na época super bacana, e eu tenho fé que a gente comece, de fato, a caminhar pensando nesse sentido de qualidade e não só quantidade. Maria Micheline, acho que é porque não é distribuído. Futuramente eles também terão numeração automática, mas aí você pode fazer do jeito que eu disse, Maria Micheline. Você pode criar um PGA super rápido, ou um pedido de providências, distribui e faz esse expediente lá. Quando se faz uma notificação ou ofício como minuta e manda para o promotor assinar, quem deve movimentar esses documentos para sair da minuta? Eu não entendi muito bem esse fluxo, Serrano, porque ele funciona assim. O cartório cria o documento, manda para o promotor e ele volta para a secretaria. Quando está na secretaria, a secretaria é quem adota as providências para encaminhamento à diligência. Eu imagino que seja essa a resposta que você esperava para a pergunta, mas se não for, pode abrir até o seu microfone, fica à vontade, sempre, para perguntar, mas se eu não conseguir me fazer entender, veja se é isso mesmo. Júnior, a minha dúvida é o seguinte, no caso, a gente, quando faz uma notificação ou um ofício, né, a gente faz a minuta, né, e manda para o promotor assinar. Quando o promotor assina, para sair da caixa de minuta, é o promotor que tem que movimentar para o Não. Para baixo ou é a gente, ou o cartório? É assim que funciona. Fica a minuta pendente, certo? Quando você cria o prazo na minuta pendente, sendo para a central de diligência, espelha lá na central. Sendo para o técnico de diligência, vai o processo todo para ele. Isso tudo está na IOP 22. E essa é a minuta pendente. A central de diligência e o técnico de diligência, eles executam um movimento específico, que é realizada a diligência, e eles utilizam um documento específico que é contra-fé. Então, quando eles realizam esse procedimento, seja na central ou seja aqui, esse processo volta para a secretaria, certo? Na secretaria, também tem lá descrito nas IOPs, você não adicionou, você adicionou um prazo, correto? Se você adicionou um prazo, lá na aba prazo, tem o prazo referente a esse documento. Então, você vai conferir essa minuta, se ela estiver, se o técnico de diligência juntou a minuta correta, a contrafé correta, para aquilo que você expediu, a notificação corresponde à contrafé. Você confere e é automático. Automaticamente, a contrafé já vai estar no processo, por força dessa juntada, dessa realizada diligência contrafé que o técnico de diligência fez. Isso tudo está nas IOPs. E aí, a contrafé já está no processo, e quando você faz essa conferência, automaticamente há o descarte da minuta. Aí, essa minuta ela estará descartada, porém,
ela aparecerá lá na pasta. Tá certo, Serrano? Quem faz isso é a secretaria. Osanete. Sim, Verônica. Em razão do não atendimento presencial, tenho utilizado bastante a IOP 26, cumprimento de despacho. Eu vou abrir aqui o MP Virtual em outra tela, porque eu estou com duas telas aqui, para avaliar essa IOP 26, mas se você está cumprindo o despacho do promotor e você está criando uma minuta, a IOP que você deve utilizar é a IOP 21, não é a IOP 26. Vamos lá, quem mais? E se na promotoria não tiver técnico de diligência, Alisson? Se na promotoria não tiver técnico de diligência, também lá na minuta tem... aliás, antes de responder a pergunta, quem é que cumpre as diligências da promotoria? Responde que eu vou ler as outras perguntas. Mas você pode abrir o microfone também, Alisson. Luísa, Jonathan, por favor, repete a questão do ofício não relacionado a algum processo. Você falou de 2 caminhos, PGA e um outro que não ouvi bem. O outro é pedido de providência. Outra coisa, informa como é o início para realizar essa diligência, agradeço muito. Você fala, Luísa, qual diligência? Você fala a criação da minuta? Qual é a diligência, exatamente? Alisson, quer abrir seu microfone também? Oi, Jonathan, tá ouvindo? Estou ouvindo. Então, lá na promotoria, a gente, quando tem alguma diligência a ser feita, a gente envia por e-mail, porque não tem técnico. Pronto. Aí o que é que você faz? Lá na minuta, em ações, vai ter um botão também, movimentar. Então, você pode movimentar essa minuta para dentro do processo, isso também está lá na IOP. E o que é que você vai juntar? Você vai juntar a comprovação da remessa desta minuta por e-mail ou pelo WhatsApp. Então, a gente percebe que no MP tem várias formas de cumprir diligência. Tem pela central, tem por um técnico, tem por e-mail, tem por WhatsApp. Então, a gente tentou, ao máximo, prever lá nas IOPs respectivas a forma de cumprimento da diligência. Então, nesse caso, você movimenta e junta o documento que comprova o cumprimento daquela diligência. Luísa, em relação a PGA e pedido de providência, aí eu não entendi muito bem o final. Outra coisa, informa como é o início para realizar essa diligência. Então, vamos lá, eu vou explicar como eu entendi. Você vai criar a minuta, seja de ofício, seja de notificação, ou seja de convite, manda para o promotor. Isso é IOP 21. Quando volta, lá na minuta assinada, o membro não pode movimentar a minuta. Lá na aba, lá na minuta pendente, em ações, vai ter todo o passo a passo. Você pode criar o prazo para diligência, se for pela central. Você pode movimentar a minuta para dentro do processo, se porventura for ser cumprida por você mesma, né? Eu vou cumprir por e-mail, eu vou cumprir por WhatsApp. Então, você junta essa minuta no processo e junta também a comprovação do cumprimento. Mas também pode ser cumprida pelo técnico de diligência. Isso também está na IOP 22. Você encaminha para o técnico de diligência cumprir a respectiva minuta. Certo, gente? Podemos avançar? 1, 2, 3. Podemos. Mas a qualquer tempo, é só por uma questão de organização do tempo. Vocês podem perguntar, fiquem sempre bem à vontade. O nosso próximo quarto ponto é relacionado ao registro de atendimentos. Muita gente me pergunta, né, Jonathan, nessa pandemia a gente recebeu muito atendimento pelo WhatsApp. Tem alguma forma de registrar? Tem. Eu vou explicar como pode registrar pelo WhatsApp, como é em João Pessoa,
como é um projeto piloto e a expansão, certo? Então, vamos lá. Se eu tenho um atendimento pelo WhatsApp, e aqui eu trouxe como exemplo a Promotoria de Justiça de Pombal, se eu tenho um atendimento a realizar pelo WhatsApp, e aí, gente, eu preciso também trazer um parêntese, é muita demanda para a gente dar conta, eu imagino que está todo mundo com muito trabalho, né? E aí tem um caso de sucesso, que é lá na Promotoria de Santa Luzia. Na Promotoria de Santa Luzia, o promotor editou uma norma interna que diz como o servidor ele deve se portar no WhatsApp, porque afinal de contas, quem está ali é o MP, né? Então a gente vai replicar essa portaria interna e institucionalizar essa padronização, essa comunicação. Está na fila das pendências, porque afinal de contas, né? Se eu estou falando em humanidade, eu também sou ser humano e só sou um. Então, a ideia é a gente padronizar isso também. Mas vamos lá. Recebi um atendimento pelo WhatsApp. O que é que eu posso fazer para registrar esse meu trabalho? Venho aqui em Agenda e clico. Quando eu clico, o sistema ele resgata esta tela aqui. Filtro de busca, imprimir a agenda do mês, novo agendamento. Certo? Clico aqui. Quando eu clico aqui, o sistema apresenta esta nova tela. Então, o atendimento que eu estou realizando pelo WhatsApp é no dia 6 de outubro, e aí eu coloquei uma hora aleatória, 19 horas, e realizei esse atendimento. Finalizei no dia 6 de outubro e gastei 5 minutos para realizar o atendimento. Foi lá da Promotoria de Pombal. Seleciono apenas o órgão, certo? Clico em próximo. Neste atendimento aqui, era um atendimento sobre lesão corporal. Alguém me procurou para falar sobre lesão corporal e eu sou... aliás, eu sou a parte, né, que está procurando o MP para falar sobre lesão corporal. Pessoas interessadas. Nessa norma que a gente pretende criar, a gente pretende trazer para as secretarias, até para o público, algumas obrigações que são mínimas. Por exemplo, para prestar um atendimento correto, eu preciso saber do seu nome completo, do seu CPF, porque é um atendimento no MP. Então, pensando em cadastros otimizados, pensando em organização, a gente precisa saber o que vai pedir, né, do cidadão, da sociedade. Então, isso a gente vai colocar nessa norma. E aí, vamos lá, eu estou atendendo Jonathan, né? Fiz o cadastro, coloquei aqui o nome de Jonathan e apareceu Jonathan Vieira de Souza, que de fato sou eu, porque é o mesmo CPF e o sistema já indicou que eu já tive um outro processo ou um outro atendimento na instituição. Se eu não tiver, se Jonathan, enquanto usuário, enquanto demandante, não tiver nenhum atendimento prévio ou processo, cadastro como nova pessoa jurídica ou nova pessoa física aqui e adiciono na tabela, certo? Isso na aba Pessoas Interessadas. Em conteúdo, é a próxima tela, vou explicar já, mas aqui é importante fazer um comentário. Existe já, muita gente me pergunta, ora, como é que a gente poderia emitir certidão negativa e certidão positiva? Essa seria a funcionalidade, a pasta azul. Se eu clicar nessa pasta aqui, no MP Virtual, o MP Virtual, o sistema, ele vai apresentar todos os processos em que o noticiante Jonathan, ele é interessado. Qual é o problema disso aqui? É que, de um determinado ponto do MP Virtual para trás, o CNPJ e o CPF eles não eram obrigatórios. Isso fez com que se criasse um lixo enorme de cadastro. Então, só para citar como exemplo, se eu colocasse aqui um atendimento, foi Maria José, ela quer demandar contra a Prefeitura de João Pessoa. Então, eu cadastro Maria José aqui, e quando eu coloco a Prefeitura de João Pessoa aqui, vão aparecer N cadastros. Pref.João Pessoa, Prefeitura de JP, Prefeitura Municipal de João Pessoa, _PB. Então, eu precisaria saber e abrir cada
interessado para saber ou não se há processo. Então, a ferramenta a gente tem, a gente só não tem a organização dos nossos dados ainda. Então, é uma coisa que também a gente está trabalhando para permitir que haja a prestação desse serviço positivo ou negativo, né? Serviço no sentido do conteúdo da informação. Um documento, uma certidão de positividade ou de negatividade de procedimento em tramitação no MP. Então, este é o problema. A gente não consegue por causa desse lixo nos cadastros. Então, quando eu clico em salvar, aliás, quando eu vou na aba conteúdo, aqui, me aparece o dia 6, né? E eu posso colocar aqui na certidão, eu, servidor da secretaria, ou quem quer que seja que fique com o WhatsApp, certifico para os devidos fins que nesta data recepcionei a demanda do interessado e orientei procurar a delegacia. Para constar, lavei a presente certidão. Quando eu salvo isso aqui é feito pela secretaria, ou por quem fica com... Quem presta o atendimento, melhor dizendo. Quando eu salvo, o sistema ele apresenta uma tela com todos os atendimentos que foram feitos aqui. Então vejam que eu cadastrei aqui, ó, 19.5, né, promotoria de Pombal. Quem criou esse atendimento, quem me atendeu na promotoria foi Denilton, e eu era o interessado. E o que é que eu posso fazer? Eu já finalizei esse atendimento? Já. Finalizar agendamento aqui, ó, na caixinha vermelha. Finalizei o agendamento, tudo certo. Aí você imagina se Jonathan recebe no WhatsApp dele, pela promotoria de Pombal, aqui, esse protocolo. Um protocolo de agendamento que é um atendimento realizado neste período aqui, entre 19 e 19h05. Baixa o protocolo em PDF e entrego a parte. Isso serve para quê? Isso serve para documentar e organizar o nosso trabalho, certo? Então, é a forma que hoje a gente tem para realizar registros de atendimentos pelo WhatsApp. É assim. Eu vou voltar aqui porque eu preciso dizer o seguinte. Lembra que aqui no início eu falei WhatsApp, João Pessoa, aqui, WhatsApp, João Pessoa, piloto e expansão. Essa forma de trabalhar, de registrar previamente, clicar aqui na agenda, preencher novo agendamento, selecionar aqui o órgão, selecionar o membro, preencher com palavras mínimas aqui em João Pessoa, na Promotoria de Justiça de João Pessoa, naquele prédio novo que tem ali perto da Lagoa, quem faz isso são as recepcionistas do prédio, certo? Então, elas fazem esse atendimento prévio, esse atendimento mínimo, e quando elas preenchem, aparece essa mesma tela aqui para elas. Elas preenchem isso aqui com palavras mínimas. Elas não podem registrar aqui notícia de fato, até para evitar terceirização de serviço e uma questão jurídica. Elas preenchem de forma mínima aqui, e a secretaria pode editar aqui em João Pessoa esse conteúdo, certo? Quando elas preenchem isso aqui com palavras mínimas, a próxima tela para elas é essa aqui, certo? E o que é que elas fazem? Elas clicam aqui, ó, em espera. Isso eu estou falando, gente, daqui de João Pessoa, certo? Em espera. Lá, para quem não conhece, na promotoria de João Pessoa, muita gente aqui utiliza, tem uma tela, um painel, e esse painel ele foi baseado naquela metodologia de aeroporto, e aí a pessoa fica cadastrada ali, e um sinal numérico, do lado lá daquela bolinha do MP virtual de notificação, aparece o número 1. Imagine que isso aqui fosse em João Pessoa, né? Na promotoria ali fosse Pombal. Aparece o número 1. Então, quando eu clico aqui em espera, o servidor da secretaria sabe que tem alguém para ser atendido. Isso eu estou falando já do que acontece aqui em João Pessoa. Então, ele autoriza, a secretaria autoriza que a pessoa entre e o painel mostra à pessoa que ela pode ter acesso à secretaria. E lá na secretaria, o que é que a secretaria pode fazer? 3 situações. Edita o agendamento,
preenchendo melhor aquele formulário preenchido inicialmente pela recepção, e aí em seguida ele pode finalizar ou converter esse atendimento em processo. Isso a gente vai precisar utilizar para organizar melhor o fluxo de pessoas entrando e saindo da secretaria. Falei do WhatsApp, falei de João Pessoa. O piloto é Pombal e Sapé. Essa sistemática que hoje é na promotoria de João Pessoa, a gente vai estabelecer para Pombal e Sapé. Já fizemos com a secretaria e com as pessoas responsáveis pela atividade de recepção dos dois órgãos, né? Então, essa sistemática de receber, cadastrar as pessoas, isso já foi, cadastrar e criar o agendamento, isso já foi levado para essas duas promotorias. E aí, a ideia é que rode isso nessas duas promotorias no início do ano. Na verdade, eu não diria nem no início do ano. Quando voltar, de fato, o atendimento presencial, né? Para, em seguida, a gente capacitar todo mundo, todas as promotorias, para que a recepção faça esse pré-cadastro e desafogue um pouco a secretaria. E aí, lembrando, gente, isso é um procedimento inicial. Falha existe? Óbvio, existe. Mas a gente precisa ter resiliência, paciência, senso de colaboração para não só criticar, e sim, o que é que eu posso dizer aqui para melhorar esse fluxo? Então, é isso. Pode registrar dessa forma. João Pessoa já é assim. João Pessoa, a promotoria de João Pessoa. Patos, aliás, Sapé e Pombal vai ser a partir do momento em que o atendimento presencial voltar. E depois, todas as outras promotorias e as sedes aqui de João Pessoa. Eu vou dar uma olhada no chat, porque tem alguns questionamentos. Fiz vários... Ozanete. Aliás, deixa eu ver se tem outro antes. Glauci, e se o técnico de diligências cumprir pelo WhatsApp, por exemplo, como ele junta a contrafé? Só o print, ou junta a cópia do ofício expedido? Esse técnico de diligência, se ele tiver com o processo, ele pode fazer o seguinte. Ele vai juntar o print e ele pode... o ideal é ele fazer o seguinte. Ele tem o PDF da notificação e ele tem o print do WhatsApp. O ideal é que ele junte estes dois documentos em um conversor de PDF e faça um PDF só. E aí ele vai fazer o movimento de realizada diligência contra fé, com a primeira via mais o print. Isso é uma possibilidade, certo? A outra, ele pode movimentar a primeira via da minuta, que eu acho até mais fácil do que a primeira opção que eu dei. Ele movimenta a primeira via da minuta e ele só junta o print de envio para o destinatário. Ozanete, fiz vários atendimentos pelo WhatsApp e nunca registrei. Pode registrar. Para enviar para o técnico de diligência, é a IOP 22? Ela substituiu a 62? Sim. Glauci, para o técnico de diligência da promotoria, não, para a secretaria tá, você está respondendo, gente, desculpe. Não é bem assim, não, Glauci. Vamos lá. Para a secretaria criar as minutas é a IOP 21, certo? IOP 21. Criei a minuta, mandei para o promotor. Para encaminhar a diligência, seja ela técnico de diligência ou central, é a IOP 22. Então, 21, criação de minuta, 22, encaminhamento à diligência. Entendi, obrigado. De nada, Jâniter. Então, vamos lá, certo? Seguindo, 1, 2, 3. Esse nosso quinto ponto, ele é um ponto meramente descritivo mesmo, né? Esse slide, digamos assim, ele já transitou por várias cores, né? Ele já foi rosa pelo outubro rosa, ele já foi azul pelo novembro azul. Isso dependia muito da época em que a capacitação ela era dada, né? E hoje ele é laranja, em homenagem a
não é nem homenagem, desculpem, é em lembrança à necessidade de combate ao câncer de pele, mas ele poderia ser vermelho também, porque ontem foi o Dia Mundial, né, de combate à AIDS, e a gente está no mês próprio, né? Longe de mim querer trazer uma ideologia de cor, mas isso é um simbolismo que existe, né? O rosa, o azul, enfim. Mais uma vez, longe de mim querer trazer ideologia de cor, até falando de investimento, cada um veste a cor que quiser, né? Mas de fato, um simbolismo pequeno, né? Para lembrar a nós que a gente precisa ter cuidado com a saúde, né? A gente está vivendo um momento muito delicado, com pessoas muito próximas a gente, sendo acometidas por Covid, por câncer de mama, câncer de próstata. Então, fazendo uma alusão ao câncer de mama, é importante o cuidado, né? Eu já tive... minha avó faleceu em decorrência do câncer de mama e sinto muita saudade dela, e a gente sabe o quanto ela era cuidadosa, e mesmo assim aconteceu isso com ela, uma tia também, enfim, meu avô faleceu de câncer de próstata, e eu acho que a gente necessita sempre ter um cuidado com a saúde. Aos homens que não se cuidam, que têm preconceito de realizar o exame de próstata, porque toca ali, toca acolá, isso é puro preconceito, isso é machismo. Eu acho que a gente precisa abrir a mente para pensar uma coisa muito maior, que é cuidar da nossa saúde e cuidar da saúde de quem está perto da gente. Então, já foi rosa pela atenção ao câncer de mama, já foi azul por isso, pela necessidade de a gente avaliar, né, a nossa saúde, pensando especificamente em relação aos homens, ao combate à AIDS, agora em dezembro, e dezembro é vermelho e laranja. Então, vamos ter atenção à saúde, porque de fato a gente só tem uma, né? E como eu falei, tudo é muito passageiro e rápido. Essas IOPs, e eu coloquei o marco inicial como como março de 2019, porque foi quando a gente fez aquela grande capacitação, e de lá para cá, 8 IOPs surgiram. Comunicação por aplicativo de mensagens e e-mail, né? Faltou o G. As 3 próximas, protocolo único, recepção de documentos, protocolo único, atendimento e audiências, e protocolo único, secretarias. É essa sistemática que eu falei anteriormente. Lembrando que a recepção do órgão de uma promotoria vai ser responsável pela digitalização do expediente que chegar físico. Então, é assim na promotoria de João Pessoa. E aí, mais uma vez, é perfeito e acabado? Longe de ser. A gente vive um processo de aprimoramento, e vai ser assim em Pombal, e vai ser assim em todo lugar que a gente implantar. A gente pode ter digitalização equivocada? Pode, porque a gente é ser humano, né? Mas a gente precisa padronizar e organizar. A ideia é que, na promotoria de Jacaraú, quando o expediente chegar, quem vai ser o responsável inicialmente pela digitalização desse documento vai ser a recepção. E, óbvio, caso a caso, a gente avalia a sensibilidade do dado, a sensibilidade da informação que está no expediente. Pode fugir a regra, como é, por exemplo, aqui na promotoria de João Pessoa, que tem alguns órgãos sensíveis, como GAECO, MP-PROCON, e aí, de fato, essa regra ela é excepcionalizada. As novas IOPs de designação de videoconferência e realização de videoconferência também, e 2 que a gente falou ontem, protocolo eletrônico nova demanda e protocolo eletrônico demanda existente. E aí, gente, vejam o quanto seria maçante se eu abrisse aqui cada IOP dessa e a gente ficasse. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. É imprescindível, é indispensável a leitura dessas IOPs, porque essas IOPs elas são autoexplicativas, né? Havendo qualquer dúvida, a CEPLAG está inteiramente à disposição pelo WhatsApp institucional e pelo meu WhatsApp pessoal, para dirimir qualquer dúvida. Não existe pergunta boba, toda pergunta, né, é importante, né? É preciso que a gente fale isso, não se sintam acanhados para perguntar, para tirar a dúvida, porque afinal de contas a gente está aqui para isso também. Então foram essas 8 IOPs que foram criadas de março de 2019 até agora, né? Tá outubro de 2020, foi o início da capacitação, mas a rigor é até
novembro de 2020 não houve mais nenhuma IOP. Ok? Sem perguntas no chat, eu vou prosseguir. Certo? Nosso sexto ponto e penúltimo é um novo macroprocesso que é o núcleo de inovação. O núcleo de inovação é um macroprocesso porque dentro dele vão surgir vários outros microprocessos, né? Uma inovação, ela pode ser de marketing, ela pode ser de produto, ela pode ser organizacional, ela pode ser de processo. Então, a pasta eletrônica já é uma inovação de processo. Aquela revisão da estrutura administrativa já é uma inovação no âmbito organizacional, né? Hoje, se vocês avaliarem o site, e aí não estou falando em crítica nem nada disso, mas a gente tem um estilo de escrever matéria, né? É um estilo textual. Se porventura houver uma mudança na comunicação do Ministério Público com a sociedade e, por exemplo, essa comunicação passe a ser por infográfico, a gente vai ter uma inovação de marketing, né? A assessoria de imprensa estaria se comunicando de forma diferente. Qual é o objetivo do núcleo de informação, de inovação? E aí, eu gosto de fazer um pouco essa correlação das imagens que eu trago nas apresentações, porque o núcleo de informação de inovação, ele faz com que ele traz a necessidade de a gente se reinventar, né? Limpar a nossa lente e ter um olhar um pouco mais acurado para aquilo que está acontecendo aí fora, né? A Defensoria Pública da União coloca um totem de pesquisa de processo dentro de presídio federal. Então, o preso, ele não depende do advogado para saber a movimentação do seu processo, né? Então, a gente precisa, sim, identificar essas oportunidades de novos produtos e serviços, porque a sociedade, ela nos cobra muito, né? E aí, com razão, inclusive. Como eu falei, uma necessidade, né, é essa de experimentar isso, colocar em prática mesmo, e a gente é consciente de que é uma mudança de cultura e a gente vai receber crítica porque colocou em teste, ou então colocou em produção uma ferramenta que está dando problema, mas está dando problema porque a gente quer, de fato, contar com a colaboração das pessoas para chegar num ponto em que a ferramenta, seja ela qual for, atenda. Porque não adianta a gente se trancar na CEPLAG, na DITEC, criar uma ferramenta da cabeça da gente, se ela não for efetiva e se não houver, principalmente, um sentimento de pertencimento, né? Que eu acho que é super importante. Então, o núcleo de inovação ele é multissetorial, porque conta com pessoas da corregedoria, da assessoria técnica, da administração, da CEPLAG, né? E a gente dividiu o núcleo de inovação em 3 momentos. Os 2 primeiros, eles caminham em conjunto, né? A gente selecionou uma entrega que é na área criminal. E por que na área criminal? Porque a pandemia inviabilizou o projeto estratégico de Dr. Lúcio. Era um projeto que tinha eminentemente atividades presenciais. Então, a gente compensou dessa forma, né? Fazendo com que o produto a ser apresentado inicialmente fosse na área criminal. Esse segundo momento é um momento de pesquisa que caminha para e passo, né, eles caminham. Então, o instrumento ele está feito, pronto, e a ideia dessa pesquisa interna é saber oportunidades de inovação, ideias inovadoras trazidas por vocês, pessoas que possam, porventura, ser utilizadas na concepção desses produtos inovadores, né? Então, a pesquisa ela existe já, ela tem um instrumento pronto, mas a gente preferiu segurar um pouco para caminhar e lançar as duas possibilidades no mesmo momento, né? Tanto o produto quanto a pesquisa. E um terceiro momento, e aí eu vou render uma singela lembrança aqui a Thalita, que eu acho que ela está na sala. Thalita é a nova colega lá na CEPLAG e entrou agora no MPPB justamente para colaborar conosco, especificamente nesse núcleo de inovação. E aí a gente tem feito contatos com convênios, né? Aliás, a gente tem feito contatos com instituições
com o objetivo de formalizar convênios, né? Aqui com a UFPB, lá na UFCG com ela, com Thalita, a ponte dela é com a UFCG, a minha é aqui com a UFPB, e a ideia é a gente trazer a universidade para dentro do MPPB com o propósito de nos capacitar, de fomentar esses produtos que, muito embora a gente tenha a praticidade, mas eles necessitam de uma base teórico-científica que quem pode nos dar é a universidade, né? E aí algumas atividades elas estão planejadas como a implantação da escola de dados do MP. Né? A escola de dados é justamente para trazer essa cultura de dados, de informação, de logística, de entrecruzamento e a apresentação, a TI chama de dashboards. São telas, né? A apresentação de telas que apresentem a informação de forma diferente, né? De forma inclusive da maneira como o usuário assim queira, né? Então, o núcleo de inovação ele está caminhando hoje assim. 2 momentos, né? Esses 2 momentos caminhando de forma semelhante, igual no mesmo, os 2 momentos no mesmo momento. E o terceiro momento lá na frente, né? Quando a gente analisar os dados da pesquisa, porque não adianta a gente trazer para o MPPB um convênio, por exemplo, para criar a escola de dados, se a gente não sabe, aí é só um exemplo, se a gente não sabe se há de fato a necessidade dessa escola de dados. Então, a gente precisa primeiro mapear e analisar o que a gente tem e o nosso potencial, para depois providenciar os convênios, as capacitações e essas outras atividades. Então, em poucas palavras, é o núcleo de inovação. Eu vou avaliar aqui o chat, que tem 2 comentários. Entendi, obrigado. Já tem disponível na tabela essas IOPs? Já sim, Jennifer. Cristina, parabéns, Jonathan, pela excelente explanação, muito didática. Cristina, você é uma pessoa muito querida, você tem a certeza disso, viu? Ponto 6 era esse. Vamos lá para o ponto 7 e último. Núcleo de bem-estar social. Aliás, social era a nomenclatura anterior. Núcleo de bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Eu também preciso fazer um comentário, e eu não vou adentrar no mérito, se correto, se incorreto, enfim. Em 2015, assim como o departamento de arquivo, o departamento de bem-estar ele foi extinto da estrutura organizacional do MPPB, e agora ele ressurge, né, inicialmente, na maneira de núcleo, na forma de núcleo, e fazendo um cotejamento com essas mãos, né, eu acho que é bem isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente precisa praticar assim, fomentar, é ver o que tem de bom dentro da gente, é ver o que tem de bom dentro do outro. Nossos defeitos é procurar olhar para aquilo que há de necessidade de melhorarmos, e aí a gente conta com quem no ambiente de trabalho? Eu conto com a Maristela, eu conto com a Amabela, eu conto com o Bruno, eu conto com a Arlinda, eu conto com N pessoas. E o núcleo de inovação, aliás, o núcleo de bem-estar e qualidade de vida, ele vem com esse propósito, e a gente já tem até uma servidora lotada lá, que é a Cecida, ela estava um pouco afastada, mas agora está retornando, para a gente, de uma certa forma, voltar a ter essa estrutura necessária para o Ministério Público. Então, inicialmente, as especialidades de medicina, odonto, psicologia, serviço social, o DRH, ele integra, né? E outras áreas para demandas específicas. Por exemplo, imagine lá Renato. Eu avaliei o dado de Renato, né? Vi que Renato teve uma queda na produtividade. Será que essa produtividade que Renato teve como baixa, será que isso não é ocasionado por um problema de ergonomia na estação de trabalho? E aí eu preciso convocar a área de arquitetura do MPPB para avaliar isso? Então, veja que há uma multidisciplinaridade nesse núcleo que retorna agora, né, num período extremamente necessário, onde todas as pessoas estão sensibilizadas, onde todas as pessoas... É preciso, sim, a gente falar sobre questões relacionadas a doenças no trabalho, assédio no trabalho, sobrecarga, enfim,
ao mesmo tempo, situações que não são sobrecarga, o que ocasiona a sobrecarga em quem está do lado. Então, eu acho que a gente precisa abrir a nossa mente e voltar a falar, porque eu imagino que nossas relações elas se tornaram muito frias, né? A gente precisa voltar a falar no ser humano, né? Eu acho que isso é uma concepção que eu não posso deixar de falar neste lugar de fala, né? Eu acho que a gente precisa, sim, voltar a pensar nas pessoas, porque não teria nada disso do que eu falei aqui se não tivesse um Bruno lá na DTEC, ou um Irá lá, um doutor Clístenes, uma doutora Cristiana, uma Leila, uma Séries lá na CEGE. Então, a gente precisa das pessoas, porque sem as pessoas a gente não sai do lugar. E pensar nas pessoas, eu faço uma correlação com a faixa de pedestre, né? E aí, o Ministério Público, para mim, seria o quê? Seria a faixa de pedestre. Então, essa faixa, ela existem dois pontos, o de partida e o de chegada. E eu passo por essa faixa, né? Eu passo pelo Ministério Público no meu expediente de trabalho. Mas essa faixa, ela tem que ter... como é que seria essa faixa de pedestre se ela tivesse pessoas mal-humoradas, doentes, se essa faixa fosse cheia de buraco? Então, a gente tem que imaginar o MPPB como uma faixa de pedestre que leve a gente de um ponto a outro com segurança. Se eu saio fisicamente de casa para ir trabalhar e vou trabalhar presencialmente, será mesmo que eu tenho que sair e chegar em casa doente? Ou seja, e eu estou dizendo isso para que a gente, a partir, não a partir de agora, porque eu não vou ser pretencioso a esse ponto, mas a gente precisa sim discutir, desde sempre, essas questões relacionadas a clima organizacional, né? Então, um dos pontos de partida do núcleo de bem-estar é a pesquisa de clima organizacional e definir um método de trabalho. Eu já tenho sentado com algumas pessoas justamente para a gente criar esses processos padronizados. Então, imagine, eu vi uma situação muito simples, que foi uma servidora da Justiça Federal, ela postou no Instagram dela que ela postou a felicidade dela pelo nascimento da filha. E o Núcleo de Bem-Estar da Justiça Federal do Rio de Janeiro postou para ela, no Instagram do Núcleo, a felicitação da instituição pelo nascimento da filha. Então, são essas situações simples do nosso dia a dia. É olhar para o outro e verificar o que é que o outro precisa. O que é que eu estou fazendo, né? Então, a gente não pode pensar a concessão de aposentadoria como um início de uma doença psicossomática de depressão, de ansiedade. A instituição ela precisa periodicamente ligar para aquelas pessoas que estão fora. Você está precisando de alguma coisa? Como é que você está nessa pandemia? Bimestralmente, semestralmente, enfim. Isso é o que a gente está tentando construir para fazer com que as pessoas elas não tenham tanto dano causado por tantas relações, por tanta informação. Existe um fenômeno na ciência da informação chamado de ansiedade da informação. Quem aqui nunca teve uma agonia para responder logo um WhatsApp quando recebido? Então, isso a gente precisa ter cuidado. Essa faixa de pedestre, que é o Ministério Público, ela tem que me tirar de um lugar e me levar para o outro com a mesma segurança do início ao fim. Ela não pode ter buraco, ela não pode ter pessoas transitando também pela faixa com mau humor, com abuso, tratando quem quer que seja do lado de forma agressiva. A gente não pode banalizar o tratamento ruim, né? A gente tem sim que se posicionar contra esse tipo de situação e fazer com que o outro reflita também. Ei, colega, ei, chefe, será que é isso mesmo? Eu acho que a gente está indo por um caminho talvez equivocado. Eu acho que os tempos, eles exigem também uma mudança de postura pessoal e institucional, né? Então, gente, a gente agora caminha para esses momentos finais, e aí eu trago, nesse penúltimo slide, né, uma reflexão, uma foto também, uma imagem, né,
E 4 perguntas. Aliás, 5. O que você vê, né? Você julga, você contribui, você humaniza. Qual é o meu propósito no meu ambiente de trabalho? E aqui eu não estou falando para... eu estou falando para o contexto geral da instituição. Eu acho que essa autoanálise deveria ser coletiva. Subordinado, chefe, enfim, quem está do lado como par, todo mundo. Qual é o meu papel no meu setor? Será que na CEPLAG eu estou contribuindo? Será que na CEPLAG eu estou vendo que ao meu lado tem uma Arlinda, um Ícaro, uma Raíza, cada colega tem seu brilho próprio, né? E está aí a relação da imagem com o que a gente tem falado, né? A gente tem as ferramentas de trabalho, elas podem estar afiadas ou não, mas a gente tem um trabalho, a gente tem um brilho próprio, né? Cada pessoa tem esse brilho e a gente não pode deixar de reconhecer as pessoas pelos pequenos equívocos. Ou será que alguém agora, na capacitação, chegou e disse, poxa, e Jonathan escreveu você com cedilha? Escrevi. Isso foi proposital. Será que escrever você com cedilha é um equívoco? E aí, fazendo um paralelo lá com o que a gente faz no nosso dia a dia, será que um pequeno equívoco, neste caso proposital, mas será que um pequeno equívoco é capaz de apagar uma estrutura, apagar um trabalho, apagar um nome na instituição? Será que a gente é mesmo rotulado por uma pequena falha, e uma falha que é absolutamente entendível, considerando a condição de seres humanos que somos, né? Então, eu acho que a gente precisa refletir, precisa sair, né? A gente sair dessa nossa zona de conforto, a gente está num momento muito crítico, eu digo, da nossa sociedade, por N questões, por fatores de radicalismo, por banalização de tratamento ruim, banalização de uma doença que é extremamente séria. Então, eu acho que é um momento de ressignificação, né, de resiliência. A gente, e de uma forma muito particular, mesmo, eu não sou a mesma pessoa que entrei na instituição em 2008, eu hoje sou outra pessoa, por erros que cometi, por servidores que me inspiraram a tentar ser um pouco melhor, e aí eu acho que cada um precisa fazer um pouco mais, se dedicar e olhar para o próximo. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa, sim, ver o brilho de quem está do lado, independentemente da tarefa que exerça, que cumpra, independentemente do cargo que ocupe. Pode ser a pessoa mais humilde, mas pode ser a pessoa mais estratégica na instituição. Vamos olhar como tendo, como aquela pessoa que tem sentimento, que tem problema, que tem vida própria, que tem sentimentos próprios. Enfim, eu acho que a gente precisa se colocar mais no lugar do outro, julgar menos, ou nem julgar, porque não cabe a ninguém, né, julgar as escolhas do outro, cada um se responsabiliza por aquilo que escolhe. Então, na medida em que a gente pode contribuir, vamos humanizar. Humanizar vem lá do francês, só quer dizer a ação de colocar sentimentos humanos naquilo que a gente está fazendo. E qual é o meu propósito no meu ambiente de trabalho? Eu acho que a gente necessita refletir, sim, sobre tudo isso, né? Não é tratar apenas um número. Eu não sou um número, fulano não é um número, fulano não pode ser tratado como uma média de movimentos. Aquela pessoa, ela tem sentimentos, ela tem dores, ela tem tristeza, ela tem alegrias também. Então, eu acredito, de fato, nisso que eu estou falando, né? Eu acho que a gente precisa, sim, avançar, a gente pode sair desse ponto de partida, passar por essa faixa de pedestre, e todos os dias a chegada ao final dessa faixa de pedestre, ela pode sim ser feita com alegria, com bons sentimentos. Quem vai me receber em casa não merece, né, receber uma pessoa mal-humorada, chata, ranzinza. Eu acho que, de fato, a gente só contribui para esse clima, né, se a gente fica nessa mesmice, se a gente não repensa, se a gente não ressignifica. Então, esse é o meu recado, gente. Eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Dizer da minha imensa satisfação que foi participar dessas 5 turmas. Para mim, foi uma experiência inicial, diferente. Eu nunca tinha
tinha ministrado uma capacitação assim remota para essa quantidade de pessoas, e eu queria dizer que eu sou muito grato por este lugar de fala, né? Porque eu acho que aqui a gente precisa sim tocar em determinados pontos, com muita transparência, eu acho, com evolução, com maturidade, com a forma de falar. Eu aprendi certa vez que a gente precisa pensar no que vai falar. O que eu vou falar é necessário? É necessário. Então fale. Então, passando por esse primeiro filtro, qual é a forma que eu tenho que falar? Qual é o momento que eu tenho que falar? Então, esses 3 filtros, eles fizeram com que eu pensasse muito acerca da minha trajetória profissional e me fizeram errar menos, né? Continuo errando porque sou ser humano, mas me fizeram errar menos. Então, são esses os meus contatos, né? O meu WhatsApp é pessoal, está completamente à disposição de todo mundo, e eu fico inteiramente à disposição para responder às dúvidas, aos questionamentos. Eu vou aqui parar de compartilhar para que alguém que queira e se sinta à vontade abra a câmera, porque é um momento propício para isso. Acho que temos chat, né, Aldo? Quer falar? Não é porque eu tinha separado aqui o negócio do chat, está aqui, que eu achei fantástico, foi a Verônica Costa. Não sei se você já leu aqui. Não li, não. Mas eu vou ler para você, porque eu faço aqui, eu faço questão de ler. Ela diz que você precisa ser clonado. Ô, gente. Coisa boa, tá vendo aí? Que seja clonado com cabelo e magro, aí tudo bem, eu aceito. Ela diz que você precisa ser clonado, não precisamos de mais de você iluminado. Você é pura luz, olha que bacana. Muito bom, muito obrigado, querida. Pronto, tem outras colocações aqui, mas a maioria parabenizando, até como a Maria de Socorro, a Verônica, mais uma vez, né? Cris, CEAF. O José Vandalberto, ele disse o seguinte: a sua exposição a respeito do tratamento humano, caro colega, faz necessário que você entenda que essa sua bela exposição, essa é a sua bela exposição para alguns membros. Isso é fato. Acredito, né? Exato. E tem outras colocações que, se você quiser ler mesmo para você, acho que é muito legal. Certo, então eu vou ler. Cristina, foi a partir daqui que eu acho que eu tinha lido. Parabéns pela excelente explanação, muito didática. Obrigado, querida. Isabel também, Cunha Lima. Parabéns pelo profissionalismo, competência. E muito obrigado também. Verônica, o material a gente vai disponibilizar sim. É isso, Williane. Ninguém vence sozinho. Eu acredito muito nisso. Valuce, seria interessante utilizar a mediação de conflitos como referência de resolução de conflitos com a interface do núcleo de bem-estar. Isso, Valuce. Isso é bem bacana, porque a gente sabe que os conflitos intersetoriais e entre os colegas, eles acontecem, né? São naturais, porque se a gente tem conflito com a gente mesmo, imagine com o próximo, né? Então, de fato, muitas vezes a gente precisa desse aporte, desse suporte de quem está de fora. Verônica, o clone, mas desde que seja magro com cabelo, por favor. Cris, perfeito, esse olhar humanizado da instituição, isso é por aí. Muito importante esse núcleo de bem-estar, foi Isaura quem disse, esse olhar para o outro, como você bem pontuou. O CEAF, Jonathan, eu sugiro que se não vai exibir nada além desta tela, que retire o compartilhamento para que você fique em destaque. Ah, tá certo, já tirei. Serrano, isso é transformar em um Ministério Público verdadeiramente voltado à preservação de seus servidores. Eu acredito nisso. Excelente reflexão final, excelente colocação, isso foi Maristela e depois Ana Maria de Holanda. Humanização e resiliência, eu acredito nisso. Verdade, Jonathan, devemos ter humildade e compreensão para os próximos em todos os sentidos. Rosane, aproveitando aqui para agradecer a todos os colegas de trabalho da Promotoria de Santa Rita, que estão aqui nesta sala com seus empenhos, responsabilidades, compromisso, dentre outras qualidades no seu trabalho, pois somos uma equipe e caminhamos sempre um ajudando o outro cada dia, um do jeito que pode. Só tenho a agradecer a todos que trabalham ao meu lado. Eu acho isso, sabe, Rosane, de um sentimento de humildade gigantesco, porque
as pessoas podem pensar, eu vou agradecer o que é obrigação? Não, não é por aí. É você... o sentimento de gratidão, o próprio nome já diz, ele é gratuito, né? Então, eu agradeço, sim, as oportunidades que tive na vida, as pessoas com quem eu compartilho o meu dia a dia, porque se a gente não faz isso, a gente vai agradecer pelo quê na vida, né? A gente vai esperar um momento pirotécnico para agradecer, ou a gente pode agradecer as pequenas coisas que a gente tem, o dom de ver, né? De ter um trabalho para ir, e é isso que todo mundo aqui tem, né? Então, talvez reclamar menos, agradecer mais, seja um caminho também. Maristela, momento nunca vivido antes por nenhum de nós, momento de simplificar a vida. Verdade, Maristela. Valorizar a essência que remete ao simples, abraça a todos. É verdade. Esse momento de pandemia serve para a gente refletir, e aí eu vou citar um pequeno exemplo, né? Relacionado a isso, eu recebi um WhatsApp de uma loja de roupa aqui. E aí eu pensei, mas gente, para que eu vou comprar roupa se a gente nem saindo tá praticamente, né? Aí você acaba achando uma bobagem aquilo. Mas vamos se colocar no lugar do outro, que está do outro lado do WhatsApp. Aquela pessoa, ela precisa vender, se eu não vou comprar, outra pessoa vai comprar. Então não cabe a mim pegar e julgar a pessoa que está lá vendendo, achando que aquela pessoa que está ali vendendo só está pensando no lucro, né? Eu acho que isso, praticar menos o julgamento e tentar pensar as possibilidades que fizeram o outro agir daquela possibilidade, né? Daquela maneira. Acho que isso contribui, isso faz engrandecer essas relações e faz a gente sair dessa nossa zona de conforto, né? Se não consegue auxiliar, também não critique, eu concordo. Foi ao Zanetti. Gerlana, concordo inteiramente. Resumindo, temos que ter empatia. Você está de parabéns. Obrigado, querido. Parabéns, Jonathan, bela reflexão. E tem que ser esse pensamento mesmo. Obrigado pelos esclarecimentos. Vandalberto, bom dia a todos e todas. Essa exposição a respeito, eu acho que foi isso que Aldo falou. Obrigado por mais essa oportunidade de aprender. E aí, Socorro, parabéns. Parabéns todo mundo. Eu acho que quem está de parabéns somos todos nós, que a gente está saindo. Aliás, estamos passando por esse momento de vida tão difícil, né? Então, se a gente está no momento, eu acredito, que é de redução de dano, né? Dano psicológico, dano em todos os aspectos. Então, quanto menos dano a gente tiver, maior vai ser o sentimento de felicidade. Então, Sandra, parabéns pelo ser humano que você é. Obrigado também, querida. Dia memorável, finalizando esse ano difícil com boas novas. Fico feliz, Cris. Jonathan, parabéns. Isaura, novamente. Gilneide, bom dia a todos. Jonathan, muito obrigada pelo carinho. Parabéns pelo excelente profissional que você é. E eu esqueço lá naquele dia que você me tratou e me recebeu tão bem lá em Cabedelo. De jeito nenhum. Você é espelho também. Sem tirar nem pôr. Obrigada. Gilneide, tentei falar com você através do áudio e vídeo, mas meu computador está com problema. Poxa, que pena, mas eu até vi um pouquinho. Verônica Valucci, aproveitando que deixo o curso hoje, pois complementei a carga horária do anterior, da semana passada. Me despeço e desejo a todos muita saúde e paz. Parabenizo a todos pelo curso, foi muito bom e nos deixa um sentimento de unidade e de avanço na estrutura do MP rumo à humanização no trabalho. Isso é imprescindível. Se a gente não for caminhar nesse sentido da humanização, Valucci, a gente vai ficar eternamente num blá, 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 blá. E todo mundo se afastando, todo mundo adoecendo, sabe? Se a gente não caminhar com foco nisso aqui, a gente não sai do canto. Podemos fazer muito a partir de nossas ações, por vezes até julgadas pequenas, exatamente. Então a gente julga muito próximo, acreditando que o que eu faço no meu birô é o centro do universo, mas longe de ser. Aquilo é importante para mim, para o outro não é. Então, vamos deixar de julgar, né? Tentar colaborar mais, porque assim eu acredito que a gente consegue construir uma faixa de pedestre sem buracos, sem pessoas doentes. Okay. É isso, gente. Legal. E você é um cara que deve ter nascido também numa parte sua na Inglaterra, porque você terminou exatamente no ponto exato. Foi não, nasci em Santa Rita mesmo, no porão da promotoria, onde Rosane sabe bem onde é. Da promotoria, não, desculpe, maternidade. Mas depois você já estava com o pé na promotoria. Sim. Pessoal, então, ok? Aldo, me dá uma licença. Aproveitando esse momento de término de uma capacitação tão
tão primorosa e que suscitou vontades de melhorar. Vamos fazer um abraço virtual coletivo, é você se abraçar, porque aí você sente como se fosse o abraço do outro, para a gente terminar aqui. É bem da justiça restaurativa isso daqui. Se abrace, sentindo o abraço de Esse é um abraço para todos você, que estão Jonathan. aqui. Ó, Ô, gente, coisa boa. isso aí, foi legal. Saúde e Obrigado. paz. Tchau, gente. Foi um Ok, prazer. tchau, pessoal.